Desde o começo de Game of Thrones, especialmente nos livros, a gente é levado a acreditar que cedo ou tarde um herói se revelaria sendo escolhido para lutar contra a escuridão. Isso acontece especialmente porque as profecias são algo muito presente na história. Na série, como todos os temas envolvendo magia, tudo isso ficou mais nas entrelinhas e muita coisa foi sendo abandonada pelo caminho. Mas nos livros, diversos personagens são completamente guiados pelo sentimento de que eles têm um papel a desempenhar no destino do mundo. E de todas as profecias que a gente conhece das Crônicas de Gelo e Fogo, a de maior relevância parece ser a do Azor Ahai. Por isso, hoje a gente vai analisar um pouco quais são os critérios para determinar quem é o Azor Ahai e qual personagem preenche esses requisitos. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago. E sim, eu tô usando roupão e no final do vídeo eu vou explicar o porquê. Então calma lá. E antes de tudo, eu preciso dar os créditos porque existem muitos canais, muitos posts de blog e muitos conteúdos no qual as pessoas já analisaram e tratam aí da profecia do Azor Ahai dentro da internet. Esse é um dos temas mais populares das crônicas, então muita gente já abordou esse assunto de diferentes ângulos. Esse meu vídeo aqui sobre esse assunto é bastante inspirado no Alt Shift X, no vídeo que ele tem sobre quem é o Azor Ahai. O Alt Shift X é um canal gringo que fala sobre as crônicas, é um dos maiores canais gringos aí que fala sobre as crônicas. Talvez dê pra dizer até que ele é o maior canal, porque ele já fez vídeos sobre outros assuntos, mas no geral o conteúdo dele é 90% as crônicas. E é um conteúdo muito bom, porém é um canal gringo, então o conteúdo sempre em inglês. Muitos vídeos dele não tem legendas também, então complica aí pra quem é tupiniquim e quer assistir. Então eu tô fazendo a minha versão bem baseado no vídeo que ele traz. É claro que eu também vou sempre dar minha opinião e mudar alguns pontos aqui e ali, e também vou deixar, né, o vídeo original dele na descrição desse vídeo aqui para vocês poderem conferir o trabalho dele, que, como eu falei, é muito bom. Bom, antes da gente falar sobre quem é o Azor Ahai, a gente precisa definir o que é o Azor Ahai e quais são os sinais que identificam aí essa figura mitológica dentro das crônicas. A Longa Noite foi um evento que teve um impacto mundial e que aconteceu há milhares e milhares de anos. Existem registros em Westeros e por toda a Essos relatando sobre como o inverno sem fim chegou e uma noite sem fim caiu sobre a terra e como os outros caminharam aí pela terra trazendo muita morte e destruição. E da mesma forma que esse relato muda um pouco dependendo da região na qual ele é contado, a versão sobre como a Longa Noite acabou também muda de acordo ali com a civilização e com o povo. Nos livros a gente vê a Melisandre dizendo que uma nova escuridão semelhante a essa primeira Longa Noite vai cair sobre a Terra mais uma vez e que a única esperança da humanidade é um herói chamado Azor Ahai e que esse é o nome dado lá em Achai da Sombra pro herói verdadeiro que acabou com a primeira Longa Noite tantos milênios antes. Porém, como eu disse, em locais diferentes esse herói parece ganhar também nomes diferentes. Inclusive, o feito dele para acabar com a Longa Noite também muda. Por exemplo, no norte de Westeros é dito que o último herói se aliou aos Filhos da Floresta para acabar com a escuridão. Já no Rhoyne é dito que um herói convenceu os deuses a restaurar o dia a partir de uma canção secreta. Em Iti é dito que uma mulher com cauda de macaco conseguiu trazer o sol de volta e acabar com a Longa Noite. Mas também existem outros povos que têm outros nomes para esses heróis, que são mais genéricos, como Hircon, o herói, Wintar, Neferium e Eldrick, o caçador das sombras, que são nomes todos conhecidos lá no oeste de Essos. Outro nome muito popular para o Azor Ahai é o Príncipe que foi prometido. Algumas pessoas acreditam que o Príncipe que foi prometido e o Azor Ahai são coisas diferentes, mas não existe muitos argumentos para abordar isso nas crônicas, já que a Melisandre, o Benerro e até o George R. Martin tratam, né, dessa figura como uma só. Quando o George R. Martin vai falar, às vezes em entrevistas sobre o Stannis ou sobre outros personagens, ele às vezes usa o termo Príncipe que foi prometido, às vezes o Azor Ahai. Em diversos momentos dos livros, a Melisandre também chama o Stannis de Azor Ahai, mas em outros ela também trata ele como o Príncipe que foi prometido. Um exemplo disso é o diálogo entre o mestre Aemon e a sacerdotisa. Por exemplo, abre aspas: "A guerra de que fala é a guerra pela alvorada, senhora. Mas onde está o príncipe que foi profetizado? Ele está na sua frente", declarou Melisandre. Embora não tenha olhos para ver, Stannis Baratheon é o Azor Ahai regressado, o guerreiro do fogo.
Fecha aspas. Nos livros, esses títulos são usados como sinônimos. Existem até alguns indícios para a gente pensar que mesmo o Garanhão que monta o mundo também seja uma versão Dothraki sobre o Azor Ahai, porque ele é um herói renascido que está destinado a guiar o mundo em frente à escuridão. Bom, mas o que a gente sabe sobre os sinais e símbolos que indicam essa figura do Azor Ahai? Bom, a Melisandre diz que ele nascerá abaixo de uma estrela sangrenta entre fumaça e sal. No Festim dos Corvos, o Mestre Aemon também diz a mesma coisa pro Sam, enquanto na Dança dos Dragões o Tyrion vê o Benerro, que é um sacerdote vermelho em volantes, falando sobre o Azor Ahai ser renascido da fumaça e sal. A gente também vê o Mestre Maurin na Cidadela falando que conhece essa mesma profecia, embora ele diga que não acredita nela. E a gente também sabe que o Rhaegar acreditava que o seu filho, iria cumprir a profecia e que a estrela vermelha, que fala sobre o Azor Ahai, seria definitivamente um cometa, que inclusive quando o filho dele nasce, passa um cometa pelo céu de Porto Real. Estes símbolos da estrela sangrenta, da fumaça e sal são os mais clássicos relacionados ao Azor Ahai. A gente tem diversas pessoas nas crônicas citando esses sinais e falando sobre eles de formas diferentes, mas sempre mantendo essa essência. Então basicamente é a principal pista que a gente tem para indicar quem é o Azor Ahai. Então, ser nascido abaixo de uma estrela sangrenta e ser nascido entre fumaça e sal. Bom, ainda segundo a Melisandre e o próprio Mestre Aemon, outro sinal que o Azor Ahai carrega é uma espada de fogo chamada Luminífera. Ela também é chamada de espada vermelha dos heróis e é uma arma desse guerreiro contra a escuridão. Assim como o Azor Ahai, a arma dele também parece ser citada de formas diferentes de acordo com cada cultura. A gente tem um momento nas crônicas em que o próprio Sam acredita que essa espada pode ser simplesmente uma espada de aço valeriano, já que esse deve ser um material que é eficiente contra os outros. Porém, enquanto a Melisandre diz que o Azor Ahai vai retirar a espada do fogo, a lenda original aponta que isso deve vir de um sacrifício, como no famoso caso da Nissa Nissa, quando o herói tempera a espada no coração da sua esposa. E aqui fica bem claro que temperar é o ato de você tirar o metal do fogo e colocar ele na água. Então o último herói, eu acho, ou o próprio príncipe que foi prometido, ou o próprio Azor Ahai, agora não lembro qual versão, mas ele tenta temperar a espada em várias coisas, na água, no coração de amigos, alguma coisa assim, e nunca dá certo, até que ele finalmente tira a espada do fogo, transpassa ela na esposa, e quando ele tira, ela finalmente não quebra e finalmente é a Luminífera. Por isso mesmo, existe um momento nos livros no qual o Davos se pergunta se o Stannis, sendo ele provavelmente o Azor Ahai, segundo a visão do Stannis, do Davos e da Melisandre, teria que fazer um sacrifício familiar e sacrificar alguém para trazer essa espada verdadeira de fogo à realidade. No caso do Davos, ele estava pensando no Edric Storm, que é ali o filho bastardo do Robert, e que o Stannis estava pensando de fato em sacrificar. Mas é bem interessante a gente notar que isso da espada precisar vir de um sacrifício não está dentro de nenhuma profecia. Parece ser algo que faz mais parte da lenda do Azor Ahai, então pode ser que não seja um símbolo fundamental, embora esteja algo bem presente aí dentro da história dessa figura. Além disso, de acordo com o Aemon, a Melisandre e o Benerro, o Azor Ahai também tem alguma relação com dragões. A Melisandre diz que o herói terá o poder para acordar dragões de pedra. Ela também acredita que isso parece estar relacionado ao sangue dos reis serem usados com algum tipo de sacrifício, ou seja, o sangue dos reis ter algum poder. Por isso que a Melisandre, inclusive, queria que o Stannis sacrificasse o Edric Storm para ela poder acordar os dragões de pedra. Porém, como a própria Melisandre diz, ela erra muito nas suas interpretações das visões, então não dá pra gente usar só ela, só as visões dela como um sinal, porque ela fala que ela é como uma formiga tentando interpretar o universo e o sobrenatural, então ela pode errar bastante. Inclusive o Mestre Aemon acha que a Melisandre tem cometido muitos erros com as suas visões. Bom, o Mestre Aemon também parece acreditar que o Azor Ahai precisa ter sangue Targaryen. Isso também vai de encontro com as profecias do fantasma do Coração Alto, que nada mais é do que uma bruxa da floresta que profetizou que o Azor Ahai nasceria da linhagem entre a Rhaella Targaryen e o Aerys II Targaryen. Vale explicar aqui que o Sir Barristan conta para Daenerys que o Aerys, o pai dela, e a Rhaella, mãe dela, foram casados porque uma bruxa da floresta tinha profetizado para o pai do Aerys que o príncipe que foi prometido viria da sua linhagem. Nessa situação, o Sir
Barristan não cita diretamente o fantasma do Coração Alto, mas a descrição que ele dá dessa bruxa confere diretamente com a descrição do fantasma do Coração Alto, que é uma mulher que é encontrada pela Arya nas Terras Fluviais, enquanto ela está junto com a Irmandade Sem Bandeiras. Além da descrição física, essas duas figuras estão relacionadas aos Filhos da Floresta e ambas têm relação com uma personagem chamada Jenny, que ninguém sabe quem é. Por isso a gente sabe que a bruxa que profetizou pro pai do Aerys sobre o príncipe que foi prometido e o fantasma do Coração Alto provavelmente são a mesma pessoa. E se esse for o caso, vale a gente lembrar que o fantasma do Coração Alto tem se mostrado muito precisa nas suas profecias. Em poucas situações que ela tem no livro, ela previu o casamento vermelho, o assassinato do Renly pelo Stannis, a morte do Balon Greyjoy por um homem sem rosto, a mando do Euron, a morte da Catelyn Stark e o seu renascimento como Senhora Coração de Pedra, o casamento púrpura e muito mais. Veja aí as citações que o fantasma do Coração Alto tem. Abre aspas. Sonhei em ver uma sombra com um coração em chamas matando um veado dourado. Sim, sonhei com um homem sem rosto, à espera numa ponte que oscilava e balançava. Em seu ombro estava empoleirado um corvo afogado com algas penduradas nas asas. Sonhei com um rio rugindo e uma mulher que era um peixe. Estava à deriva, morta, com lágrimas vermelhas nas faces, mas quando seus olhos se abriram, acordei aterrorizada. Tudo isso sonhei e mais ainda. Sonhei com um lobo uivando na chuva, mas ninguém ouvia seu lamento. Sonhei com um tal clangor que julguei que minha cabeça fosse estourar, com tambores, berrantes, flautas e gritos, mas o som mais triste era o de pequenas campainhas. Sonhei com uma donzela num banquete com serpentes roxas nos cabelos e veneno pingando das presas dela. E mais tarde, voltei a sonhar com essa mesma donzela, matando um gigante selvagem num castelo feito de neve. Fecha aspas. Nesse caso, com essa bruxa sendo tão precisa, a gente não tem muito motivo para acreditar que ela errou ao prever que o Azor Ahai viria de fato, da descendência entre o Aerys e a Rhaella Targaryen. Bom, além disso, tanto o Mestre Aemon quanto o Rhaegar diziam, que o dragão deve ter 3 cabeças. Eles falavam isso de uma forma profética. Isso sugere que o Azor Ahai deveria ter 2 companheiros que o ajudassem a cumprir a sua missão de alguma forma. Tem gente que acredita que isso significa que o Azor Ahai são 3 pessoas, mas não é bem isso que o texto está querendo dizer. Parece também que essas outras 2 cabeças do dragão não são necessariamente pessoas especiais, profetizadas, mas que qualquer um que se dispusesse a auxiliar o herói na jornada dele poderia ser uma dessas outras cabeças. O Mestre Aemon, inclusive, pensa que ele poderia ser uma das cabeças do dragão para Daenerys se ele não tivesse tão velho. Mas embora essa ideia das 3 cabeças do dragão rodeie o conceito do Azor Ahai, isso não está dentro de nenhuma profecia específica, então também não dá para ser um sinal claro. Da mesma forma, a Daenerys vê, numa visão, o Rhaegar afirmando que o filho dele, que ele acreditava ser o Azor Ahai, tinha a canção de gelo e fogo. Isso também não é algo relacionado a uma profecia específica, mas um conceito que o Rhaegar atribui ali ao Aegon, o filho dele com a Elia, acreditando que ele seria esse príncipe que foi prometido. É tudo meio vago, então também não dá pra dizer que é um sinal específico do Azor Ahai, mas é bom a gente ter em mente. Sendo assim, depois de falar tudo isso, a gente pode afirmar que existem 7 sinais certos que apontam para o Azor Ahai: a estrela sangrenta, a fumaça, o sal, a luminífera, o sacrifício, os dragões de pedra e o sangue. Ou seja, o Azor Ahai seria alguém nascido da linhagem entre Rhaella e Aerys. Alguém nascido abaixo de uma estrela sangrenta entre fumaça e sal. Essa figura deve ter uma espada de fogo, que parece também ter alguma relação com dragões, talvez acordando algum dragão de pedra de alguma forma. Tudo isso também parece estar envolto em algum tipo de sacrifício que parece ser relacionado ao processo de ou acordar os dragões ou trazer essa espada de fogo ao mundo. Enquanto isso, a gente pode dizer que o conceito de o dragão ter 3 cabeças e da canção de gelo e fogo também parecem rodear esses personagens, não exatamente como sinais claros, mas como complementos aí para essa figura do Azor Ahai. Ou seja, para descobrir quem é o príncipe que foi prometido, quem é essa figura lendária, a gente precisa identificar quem é o personagem das Crônicas de Gelo e Fogo que mais combina com esses 7 sinais. Bom, a Melisandre afirma logo no começo do segundo livro que o Stannis Baratheon é o Azor Ahai renascido. E
ela se esforça bastante para provar isso. Como todos os personagens na Fúria dos Reis, o segundo livro, o Stannis vê o cometa vermelho passar sobre a sua cabeça. Cometa que é chamado de Estrela Sangrenta pela Daenerys e pelos Dothraki. A primeira vez que a gente vê o Stannis é durante uma cerimônia na qual a Melisandre proclama ele como Azor Ahai, enquanto eles estão queimando as estátuas dos 7 deuses, e de outros deuses também, eu acho. Esse seria o momento do renascimento do Stannis como o príncipe que foi prometido, feito abaixo da estrela que está passando nos céus, que é o cometa, e entre fumaça e sal, fumaça das estátuas queimando e sal da água do mar lá em Pedra do Dragão. Ele também puxa uma espada do fogo e a chama de luminífera, mas em um dos capítulos dos livros mais tarde, com o Jon, a gente vê ele dizendo que a espada do Stannis não tinha um calor real como a verdadeira luminífera deveria ter. Da mesma forma, o mestre Aemon diz pro Sam que a espada do Stannis está errada e que ela é apenas feita de um glamour vazio, talvez indicando que aquele fogo vem de uma magia da Melisandre, que é uma magia meio de tentar simular, de confundir, ou seja, que não era um fogo verdadeiro, como é dito na lenda da luminífera. A gente também vê a Melisandre dizendo pro Stannis em vários momentos para trazer alguém para ela, para que ela possa sacrificar alguém com sangue real, para que ela pudesse acordar os dragões de pedra. Mas isso ainda não aconteceu no livro, então ela não sacrificou nada e não teve nenhum dragão envolvendo a história do Stannis. Ou seja, ele não bate aí esses dois sinais. Talvez a gente pudesse dizer que o Renly poderia contar como esse sacrifício que o Stannis fez, mas o assassinato do Renly fica longe de ser um ato heróico ou ter alguma relação com o plot da Longa Noite. Então eu acho que não conta. O Stannis também tem algum sangue Targaryen, mas ele não é parte da linhagem do Aerys com a Rhaella, então ele também não bate esse sinal de ser da linhagem dos dois. Ou seja, o Stannis tem apenas 3 dos 7 sinais. E ele também não se relaciona nem com o conceito da cabeça do dragão ter 3 cabeças na verdade, e nem com a canção de Gelo e Fogo. Nada disso faz parte do plot dele. Bom, eu já falei aqui no canal algumas vezes que eu acredito que o Stannis de fato é o herdeiro atual do Trono de Ferro, porque acho que o Robert tomou o trono dos Targaryen e por conta disso o Stannis é o seu herdeiro legítimo e o herdeiro legítimo dos 7 reinos nesse momento da história. Eu gosto muito dele como personagem e também acho que ele vai bem mais longe nos livros do que ele foi na série. Mas dificilmente eu acredito que o Stannis pode ser considerado o Azor Ahai. Ele parece mais uma tentativa desesperada da Melisandre em tentar forçar alguém dentro desses sinais. Porém, a gente tem algumas cenas, por exemplo, de quando o Stannis puxa a luminífera e a luva dele pega fogo e ele acaba se queimando com a espada e larga ela. Não parece ser uma cena de um verdadeiro herói, parece meio patético. Sem contar que o Stannis é um personagem muito distante dessa figura que a gente pensaria num herói, né? O Martin até pode usar isso para subverter as nossas expectativas, como ele faz às vezes nas crônicas. Mas por que ele criaria todo esse mistério e profecias do Azor Ahai e tantos sinais para entregar esse personagem como Azor Ahai tão forçado no começo do segundo livro? Parece meio improvável. Ou seja, eu acho que a gente pode quase que com tranquilidade descartar o Stannis como um possível Azor Ahai. Por outro lado, o mestre Aemon e o Benerro dizem que Daenerys Targaryen é o Azor Ahai. No seu último capítulo do primeiro livro, A Guerra dos Tronos, a Daenerys vê o cometa ou a estrela de sangue acima de si e caminha até a pira funerária do Khal Drogo. Entre a fumaça das chamas, ela sobe sem medo no fogo para renascer como a mãe dos dragões. Dragões esses que vieram de ovos que pareciam literalmente pedra poucos capítulos antes. Ou seja, logo de cara, o renascimento da Daenerys bate perfeitamente com os símbolos da estrela de sangue, a fumaça e a ligação de fazer renascer os dragões de pedra. O sal provavelmente vem do nascimento da Daenerys lá em Pedra do Dragão, que foi feito durante uma tempestade, já que Pedra do Dragão é rodeada, por um mar bem agitado. Inclusive a Daenerys tem o título, de Nascido da Tormenta por conta disso. Porém, também pode ser que o sal, o conceito do sal, venha do suor que está no corpo dela enquanto ela sobe nas chamas, como inclusive é descrito nesse capítulo lá no primeiro livro. Já a luminífera pode ser justamente os dragões da Daenerys. Nos livros é dito muitas vezes que os dragões são fogo feito em carne e que são a arma mais poderosa conhecida no mundo. A gente até mesmo tem uma citação do Charo Xondaxus no quinto livro, dizendo que os dragões da Daenerys são espadas de fogo sobre o mundo. O George R. R. Martin diz que as profecias são difíceis e imprecisas.
Então elas não precisam ser literais. Sem contar que para Daenerys trazer sua espada de fogo ao mundo e acordar os seus dragões, ela acabou precisando fazer 2 sacrifícios, o do Khal Drogo e do seu filho, ainda que eles não tenham sido feitos de forma tão intencional. Inclusive, o filho da Daenerys teria o sangue dos reis, assim como ela, que de acordo com a Melisandre é fundamental para acordar os dragões, ou seja, bateria até nisso esse sinal. Nesse caso, a Daenerys preenche perfeitamente os 7 sinais, porque ela também é filha do Aerys e da Rhaella, como profetizou a Bruxa da Floresta ou o Fantasma do Coração Alto. A ideia do dragão ter 3 cabeças também pode vir justamente do fato da Daenerys ter 3 dragões e 3 pessoas podem montar ele. Mas vale a gente dizer que ela não tem nenhuma relação com a canção de Gelo e Fogo, né, porque é algo meio vago e que não faz parte de nenhuma profecia específica. E obviamente aqui eu não vou estar considerando a profecia ridícula, né, que a HBO colocou lá em House of the Dragon para meter essa ideia da canção de Gelo e Fogo pro Aegon e para aquela daguinha desgraçada lá do Mindinho, o que não tem nada a ver com a canção de Gelo e Fogo dos livros. Me perdoe o momento de hate aqui. Além disso, também combina muito com a história da Daenerys ela ser o Azor Ahai. Afinal, a Daenerys, de um modo geral, é movida por princípios heróicos. Ela é destemida, ela é linda, ela é poderosa, ela é minha personagem favorita nos livros, ela é a mãe de dragões, a não queimada, a quebradora de correntes, nascida da tormenta, a calecida dos Dothraques, a rainha de muitos, Missa, etc, 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 etc. Ela preenche muito bem os requisitos. Talvez bem até demais. George R. R. Martin, de um modo geral, tem hypado a história da Daenerys através de muitos sinais e quase que preparando ela, de um modo geral, para ser esse Azor Ahai. Ou seja, as chances estão muito do lado dela, mas tem outro personagem que se encaixa muito bem. A última vez que a gente vê o Jon Snow nos livros foi quando ele levou muitas facadas, né, e deu seus últimos suspiros em direção à morte. Muito antes da 6ª temporada de GOT estrear, já haviam várias teorias de como a Melisandre iria reviver o Jon após ele passar um tempo wargando dentro do fantasma e descobrindo um pouco mais sobre os seus próprios poderes, né, como o warg ali e como troca-peles. Nesse caso, o Jon renasceria também, muitos livros mais tarde do que a Daenerys renasceu. Porém, a passagem que o Jon é esfaqueado tem um trecho muito interessante, abre aspas. Então Bolwen Marsh parou diante dele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pela patrulha, acertou Jon na barriga. Quando tirou a mão, a adaga ficou onde ele havia enterrado. Jon caiu de joelhos, pegou a adaga pelo cabo e a arrancou. No ar frio da noite, a ferida soltava fumaças. Fecha aspas. Ou seja, o Jon é morto sobre a fumaça da sua ferida e as lágrimas de sal do Bolwen Marsh. Sendo que as lágrimas, né, assim como a água do mar, também tem sempre esse paralelo com o sal. Ou como o suor da Daenerys também, né? Além disso, pouco antes do Jon morrer, ele vê o corpo também morto do Sir Patrick, que é um dos homens da Rainha Selyse que tá lá na muralha. Ele vê que esse cavaleiro tem o símbolo, né, de heráldica com estrelas azuis que estão completamente manchadas do sangue dele. Olha só esse trecho, abre aspas. O manto do cavaleiro agitava-se no ar frio. De lã branca tinha sido, com acabamento de samito de prata e estampado com estrelas azuis. Sangue e ossos voavam por todos os lados. Fecha aspas. Todos esses símbolos estão presentes no momento do assassinato do Jon Snow. A estrela de sangue, a fumaça e o sal. Pouco antes, nesse mesmo capítulo, o Jon inclusive lembra exatamente da fala da Melisandre, dizendo que o príncipe que foi prometido iria nascer entre fumaça e sal. Seria tudo isso coincidência? Vindo de George R. R. Martin? Alguém tão detalhista? Coincidência? Acho que não. O Jon também tem a garra longa, que é uma espada de aço valeriano que provavelmente vai ser bem eficiente contra os outros, embora não seja a luminífera. Não bate com a descrição da luminífera. Mas assim como a gente pode interpretar que para Daenerys a luminífera seria os dragões e não uma espada literal, a gente poderia dizer que a Patrulha da Noite é a espada de fogo do Jon, porque no juramento da patrulha eles dizem que eles são a espada na escuridão e o fogo que arde contra o frio. Além disso, o Jon também sacrifica o grande amor da sua vida, a Ygritte, defendendo justamente a patrulha. Nesse caso, o Jon também se encaixaria com o sinal do sacrifício e com o da espada. Faltaria também o despertar do dragão de pedra e ser da linhagem da Rhaella e do Aerys. Porém, ambos os sinais poderiam ser resolvidos se o Jon descobrisse a sua origem como filho do Rhaegar e da Lyanna Stark. Nesse caso, o acordar do dragão de pedra seria ele descobrir sobre a sua identidade Targaryen, da mesma forma que isso faria dele da linhagem necessária, né, sendo aí neto da Rhaella e do Aerys, como profetizou o Fantasma do Coração Alto.
Além disso, ser herdeiro da Lyanna faria dele um príncipe prometido, conforme a Lyanna pede pro Ned Stark: prometa-me, Ned. E também ele viria da união mais literal que a gente tem dos livros do Gelo e do Fogo. Um detalhe muito interessante é que no 5º livro, a Melisandre diz que quando ela pede pro R'hllor mostrar pra ela o Azor Ahai, ele mostra apenas neve, mostra apenas Snow. Isso acontece várias vezes, mas parece que a Melisandre ainda não pegou essa diquinha aí do deus dela. Ainda no 5º livro, o Jon também tem um sonho no qual ele tá no topo da muralha sozinho e ele tá prestes a enfrentar os outros carregando uma espada de fogo. No sonho, ele acaba acertando um dos mortos e percebe tarde demais que era Ygritte. Parece bem sugestivo, né? De qualquer jeito, a minha impressão é que no momento atual dos livros, o Jon talvez ainda não tenha preenchido todos os sinais, como a Daenerys já fez. Mas é muito provável que no 6º livro, ele acabe batendo aí todas as marcas ao voltar à vida e talvez renascer justamente como Azor Ahai. Eu também acho que o Jon é marcado como herói na história, já que ele sempre está voltado a fazer o que é certo. Ele também é o principal personagem a enfrentar o dilema dos outros e da Longa Noite, o que torna o Jon Snow um candidato bem forte para Azor Ahai. Bom, é claro que existem outras teorias que colocam outros personagens dentro de um ou outro sinal. Mas a verdade é que essa disputa provavelmente fica entre o Jon Snow e a Daenerys. Só os dois personagens preenchem ou têm o potencial de preencher todos esses sinais que estão tão claros e tão bem espalhados pelo livro. E faz pouquíssimo sentido que algum personagem como o Bran, a Arya ou qualquer outro seja o Azor Ahai no final. Mesmo que a gente diga muito que o Martin costuma subverter alguns plots, ele sempre se mantém fiel à trajetória dos personagens. Toda a demora dele para escrever é justificada por ele mesmo no perfeccionismo que ele tem em tornar as narrativas bem precisas. Ele não encheria a história de sinais para no final descartar tudo e jogar fora, como aconteceu na 8ª temporada de Game of Thrones. No vídeo do Alt Shift X, no qual esse meu vídeo, como eu falei, é baseado, eu senti que ele acredita bastante na Daenerys como Azor Ahai. Nos livros, eu já disse isso aqui no canal, ela é minha personagem favorita, mas eu acho que ela se encaixa bem demais nesse esquema. Minha impressão é que até o 5º livro, a Daenerys estava sendo disparada a única personagem que preenchia, né, esses sinais. A trajetória dela combinava perfeitamente. Mas é como se o assassinato do Jon mudasse essa trajetória, talvez até num sentido meio divino, meio religioso. O Jon é um personagem que, por mais que ele tenha defeitos, e de fato ele tem, o Jon sempre tenta fazer o que é certo. Ele não é perfeito, e a série deixou muitas pessoas com uma visão errada sobre ele. O Jon, desde que ele entendeu o papel da Patrulha da Noite e o papel dele dentro da Patrulha da Noite, ele só tem lutado para solucionar os problemas que o mundo vai enfrentar. Ele acredita no propósito da patrulha e defende ele. A Daenerys também busca fazer o que é certo em muitos momentos, mas para mim ela também tem um desejo muito ardente pelo poder, algo que o Jon Snow não tem. O Jon me lembra muito o plot do Harry Potter no final do 7º livro, ou mesmo o papel que o Frodo e o Sam têm em O Senhor dos Anéis. Porque no Senhor dos Anéis não é o Aragorn o escolhido para destruir o Anel. Ele é até o rei de Gondor e tem um papel bem fundamental na história. Mas é o Frodo que carrega essa missão porque ele não é tentado pelo Anel como os outros são. Da mesma forma, no 7º livro de Harry Potter, o Harry se torna o Senhor da Morte e vence o Voldemort porque ele se entrega para morrer. Ele não busca se defender, ele simplesmente aceita o seu destino sem buscar nenhum benefício pessoal nisso. E para mim, essa marca também tá no Jon Snow e não na Dany. Por isso, para mim, o Jon Snow é o Azor Ahai. Ele é o príncipe que foi prometido. Ele é um bastardo sem mãe que sempre foi rejeitado, que nunca teve um lugar para si, mas que se sacrificou não apenas as pessoas que ele amava, né, que ele teve que sacrificar pelo propósito dele, né, que não era um propósito pessoal, mas também sacrificou a si mesmo em muitos momentos, como por exemplo naquele final ali do 1º livro, onde o Jon recusa o seu lado Stark e de ir até o Robb e resolve permanecer na patrulha, porque sabe que ali é o seu lugar. Eu também gosto que os sinais, né, do Jon Snow, como o Azor Ahai, são bem mais sutis do que os da Daenerys. A estrela, o sal, a fumaça, a espada como a patrulha, tudo é bem sutil, tudo é bem no detalhe, mas tá presente. Eu acho bem difícil que seja coincidência. Pra mim, o Martin vai subverter a história ao apontar a Daenerys como Azor Ahai durante todo o percurso, mas na reta final colocar um personagem que corria por fora como candidato. Não vai ser do nada, porque o Jon já vem sendo construído dessa forma ao longo dos livros, mas ele também não é o candidato mais óbvio.
E por não ser óbvio, que eu acho que vocês podem ficar à vontade para discordar nos comentários e falar aí o que vocês acreditam. Sempre mantendo respeito, por favor, não precisam brigar pelo Jon Snow e pela Daenerys, tá? Eles não vão ler o comentário de vocês, tá? Não precisam ficar bravos. Mas é isso, pessoal, esse vídeo ficou muito longo, acho que definitivamente é o vídeo mais longo do canal, pelo menos no bruto. Peço desculpas pro meu querido editor, não era pra ser tão longo assim, mas acabou ficando. Mas é isso, acho que eu não quis cortar nada desse conteúdo, porque eu acho um vídeo bem importante, é um dos assuntos mais importantes das crônicas, é uma das maiores dúvidas e teorias das crônicas, quem é o Azor Ahai. No meu caso, eu acho que é o Jon Snow, mas como eu falei aqui no vídeo, tem muitos indícios que apontam pra Daenerys, e no final pode ser ela. E só porque eu acho que a Daenerys não é o Azor Ahai, isso não significa que eu não acho que ela é importante, nem que ela vai ser fundamental pro final da história, nem que eu acho ela uma vilã, nem nada do tipo. É a minha personagem favorita dos livros, inclusive. Só acho que ela não vai preencher esse papel, assim como eu não acho que o Stannis vai, nem que o Bran vai, nem que a Arya, nem que ninguém. Eu acho que é o papel do Jon Snow na história. Mas é isso, pessoal. Digam o que vocês acham aí nos comentários. Eu vou estar sempre lendo e respondendo o que eu puder. Também não se esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Por que eu tô de roupão? Porque tá 9 graus aqui em Curitiba. E como eu tô aqui com a Milena, que tem um coração frio de mulher, tá uns 5 graus aqui. A gente é muito Stark aqui. Mas já começou a me dar calor durante o vídeo, então foi uma péssima ideia. Calor, 9 graus. Gente, assim é Curitiba. Tchau! Take 1. Diego, a gente vai rápido, que o vídeo é longo e tá tarde. Ou seja, Vai demorar um monte e vai acabar mais tarde ainda. É isso. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago. Mas primeiro eu preciso dar os créditos pra quem... Sim, porque já que existem muitos... Antes de tudo eu preciso dar os créditos porque existem muitos canais... Ai. repito, vai ser longo de... Não tá ajudando. Nos livros a gente vê a Melisandre dizer que durante essa escuridão sem fim... acabar com a escuridão tantos milênios antes. Milenos você. Vários milênios. Milanos, tipo velho, tipo Galvão Bueno, assim. Sim. 2022. Vamos voltar. Porque esse era o nome dado ao herói original que acabou com a longa noite, milênios, anos. Tava indo tão bem, Diego, tava indo tão bem. Esse trecho é meio chato. Ai, meu Deus, eu voltei tudo, Diego. Eu voltei tudo. Ai, que dor e sofrimento. Dessa vez eu voltei real. Ai, meu Deus, nem sei editar o texto agora. Sim, vou precisar pausar. Sorry, Diego. Take 2. Vai dar certo, Diego, confia. Eu volto tudo de novo. Trágico. Vai cair sobre a terra e que a única... E o nome dele parecem... Peraí, preciso repensar. Calma aí, tá. Vamos tentar. Hirkun? Não sei agora. Bom, segundo também a Melisandre e o Pó, por isso mesmo existe um momento nos livros em que o Stannis se pergunta se o... Take 3. Sonhei... Eu sei de novo, mas pode take 4. No seu último capítulo do primeiro livro, a gente vê a Daenerys a partir... No seu último capítulo do primeiro livro, A Guerra dos Tronos, a gente... Guerra dos Tronos? É que eu penso a Game of Thrones. Entre a fumaça das chamas, ela... Porém, o conceito do sangue... Faltaria o despertar do dragão de pedra e a linguagem. Porém, ambos poderiam ser resolvidos no caso do Jon descobrir que a sua origem, é... Se o herdeiro da Lyanna... Já no quinto... Eu também acho que o Jon é marcado como um herói na história, voltado também... Difícil que acaba se tornando essa morte dele, né? A Daenerys também busca o que é fazer... Mas é isso, pessoal. Deixo que vocês... Tchau!